E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Gabriel Detz e hoje nós vamos ver... Peraí. Eu sempre escuto assim, olha, não, se você quer ter um retorno expressivo, não vale a pena investir em fundo imobiliário. Vale a pena você investir apenas em ações. Porém, eu gostaria que você me falasse, nos últimos 12 meses, qual ação que rendeu mais do que 19%? Eu tenho certeza que foram poucas e teve fundo imobiliário que deu isso daí somente de proventos. Nos últimos 12 meses teve quase 19% de proventos. Isso é muita coisa. E para você ter uma ideia de quanto que é isso daí, seria basicamente o quê? Se o fundo imobiliário ele conseguisse manter esse rendimento durante 4 anos, você basicamente dobraria o seu valor. Então, se você colocasse 10 mil reais hoje com 19% ao ano, daqui 4 anos você basicamente já teria dobrado o seu valor investido. Então, é muita coisa. E no nosso terceiro lugar, nós vamos estar falando sobre ele, o famoso, nós já cansamos de fazer vídeo dele aqui no nosso canal, que seria o HCTR11. O HCTR11, desde a sua criação ali no meio do ano de 2019, já entregou quase que 50% de proventos. E no seu último proventos foi de R$ 1,77, que é muita coisa. Considerando que nos últimos 12 meses ele pagou nada mais e nada menos do que 17% de yield, quase 17% de yield. Então é muita coisa. O HCTR11, inclusive, um pequeno detalhe, ele está sendo negociado hoje abaixo do seu valor patrimonial. Então quem está pesquisando algum fundo imobiliário pode ser bacana, pode ser uma oportunidade. Pesquise um pouquinho sobre ele que você pode acabar gostando dele. E ele está ali com o famoso desconto ali em consideração ao seu valor patrimonial. Lembrando também que a estratégia do HCTR11 seria basicamente estar investindo em CRIs. Então ele investe a maior parte do seu dinheiro em CRIs, porém ele também tem uma estratégia ali que ele busca fazer um ganho de capital investindo em outros fundos, tá legal? Eu sei que o HCTR11, muita gente já conhece ele e pode estar falando ali, não, mas e o circuito de compras, isso e aquilo? Bom, galera, todo investimento em si tem o seu risco. Então, se você está investindo no HCTR, você também vai ter os seus riscos. Então, estuda ele direitinho, que ele pode se tornar bastante interessante para você. E no nosso segundo lugar, temos ele, a Valora Hedge Fund, ou de código famoso que todos já conhecem, de VGHF. Seria basicamente um fundo que investe também em CRIs e fundos imobiliários. Bom, será se o segredo ali dos investimentos dos fundos imobiliários seriam basicamente investir em CRIs, em FIIs? Não sei. Porém, o VGHF entregou um dividendo ali de quase 17,5% de yield nos últimos 12 meses. Ele é um fundo que se tornou extremamente popular por ser um fundo mais high yield, entregar um retorno bastante agressivo para os seus cotistas e investindo em estratégias de CRIs, fazendo também um giro de carteira tanto em CRIs como o fundo imobiliário. E o fundo, ele também se tornou mais famoso ainda, basicamente por ser na base 10. E na base 10 que a gente fala seria basicamente um fundo imobiliário que ele tem o seu valor de código, o seu valor base próximo dos R$ 10, o que torna acessível para a grande maioria dos investidores. Eu, por exemplo, quando comecei, eu pesquisei os fundos de base 10. Antigamente não se tinha tanto fundo assim na base 10 como hoje tem. Então os fundos de base 10, além de eles serem mais queridos ali pelo público, eles também têm uma liquidez diária gigantesca por conta do seu valor. E em primeiro lugar, o monstro, o grandioso, que todos conhecem ou já ouviram falar, que tem uma das melhores gestoras no mercado, um fundo bastante agressivo, porém que consegue dar um retorno mais agressivo ainda para os cotistas. Então, antes de você saber o nome dele, um recadinho dos nossos patrocinadores. Alô? Então, não, sim. Não, pode deixar, eu vou lembrar eles. Então, ligaram aqui para mim pedindo para vocês se inscreverem. Se você não é inscrito, não deixe de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal, hein? Então, vamos lá continuar. Que o monstro, o grande, se chama Urca Prime. Seria de código do URPR11. O Urca, ele também tem uma estratégia ali de investir em CRIs. Então a gente consegue perceber que basicamente todos os fundos imobiliários no nosso top 3 são fundos imobiliários de CRIs, fundos imobiliários de papéis. Então o Urca, ele deu um retorno ali de quase 19% de yield somente nos últimos 12 meses. O Urca, inclusive, ele já chegou a distribuir mais de R$ 3 de dividendo. Eu sei que é um fundo na base 100, porém você distribuir R$ 3 de dividendo,
Cara, é muita coisa. E o Urca se tornou bastante famoso ali, principalmente quando deu aquela alta no GPM, que ele tinha muito papel ali dos seus CRIs atrelado ao GPM. Então, como o GPM estourou, ele estourou também junto com os seus dividendos. E todo mundo que era cotista dele acabou gostando muito. Ele vem entregando um ótimo retorno, tem uma relação ali com os investidores bastante bacana e tem um grande problema dele também, que eu gostaria de falar particularmente, que eu queria virar cotista dele. O único problema é que ele é sempre negociado acima do seu valor patrimonial, tá ligado? Então ele tem esse detalhe ali que se você não é cotista dele, você dificilmente vai estar conseguindo comprar a sua cota abaixo do seu valor patrimonial. Agora, a minha opinião sobre esse top 3. A gente consegue perceber que os fundos de papéis, os fundos de CRIs se tornaram bastante popular, principalmente pela alta do GPM e também pela alta do IPCA. Então o que fizeram isso? Distribuírem muitos dividendos, tá legal? Então se tornaram cada vez mais atrativos ainda para os investidores. Porém, eu sempre digo uma coisa: fundo de papel é bacana, fundo imobiliário é bacana, mas tentem sempre manter uma carteira diversificada, porque a maioria desses fundos chegaram a bater 130, 140 reais e agora caíram para a base de 100 novamente. Então tome muito cuidado quando você for comprar um fundo imobiliário e não ter estudado ele direito e ter comprado ele muito acima do seu valor patrimonial, porque você pode acabar levando um susto ali quando ele cair. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, já tenham se inscrevido ali por conta do nosso recado dos nossos patrocinadores e valeu, até a próxima, hein?